Quando você percebeu que era possível dedicar o seu tempo para a produção artística e cultural, e por que você resolveu fazer isso? Eu comecei a perceber que poderia dar certo quando eu comecei a ser convocado a participar ou a compor um festival ou uma produção pequena da periferia lá em Brasília, nos sarais, né? Então eu comecei circulando ali pelos sarais, como um amigo, admirando o trabalho dos artistas que se apresentavam nesses sarais, e de repente houve um desses sarais que eu também estava envolvido na produção. Houve um momento onde alguns artistas não apareceram para poder fazer a apresentação. E aí a galera chegando, né, tava com o público, e para completar a grade de artista da noite, eu acabei pegando o microfone para poder cantar. E aí, depois desse dia, cara, todo dia eu comecei a cantar, a participar da produção, me empenhar cada vez mais na produção, até participar de um concurso de uma produção grande que acontece no centro de Brasília. E aí, a partir desse momento, eu já começo a ganhar dinheiro com produção, sabe? Criando uma ponte entre essa produção grande e as produções pequenas, que eu já fazia parte na periferia lá de Brasília. Eu sei que além de Brasília, e lógico do seu estado, Maranhão, de onde você veio, você passou por outros lugares no Brasil, outras regiões. O que você conseguiu absorver assim da cultura desses lugares e que serve para você hoje também, assim, nas suas vivências? Eu acho que praticamente tudo, viu? Porque enquanto artista eu não tenho formação nenhuma, né, universitária. E eu sempre falo para todos, né, que eu vou conhecendo na estrada, nas viagens, que foi a estrada que me formou, né? Então, de repente, conversar com um idoso, conversar com um músico da região, de repente fazer uma jam. Uma jam é quando os músicos se reúnem e, mesmo sem saber tocar nenhuma música juntos, começa a tocar ali melodias e começa a gastar. Então, essa proximidade mesmo, essa pegada de repente eu trocar uma vibe, uma ideia com uma pessoa, com um músico da rua ou com seja lá quem for que eu vou encontrando no caminho, que me motiva, assim, sabe? Que faz dizer, pô, velho, isso pode dar ainda muito mais certo através, literalmente, da conversa fiada, sabe? Então, eu acho que o que eu posso trazer mais, assim, de significante nas minhas viagens com relação à cultura é esse poder estar me comunicando com mais pessoas, poder trocar uma experiência, seja ela sonora, musical ou alimentícia, qualquer outra experiência que traz bastante significado para mim, que me inspira, sabe? A gente sabe que ninguém estava preparado para esse momento, né? E a pandemia pegou todo mundo de surpresa. A gente teve uma série de coisas ruins que aconteceu, muita gente que a gente perdeu, mas que a gente guarda no nosso coração, na nossa memória. E também tem essa questão da nossa própria produção, né? O nosso modo de viver, que foi muito afetado. Como que isso afetou a sua rotina? E como que você vê, assim, daqui para frente as coisas, o que mudou, o que você conseguiu aprender durante esse período? Nossa, mudou tudo, cara. Eu sempre também falo, assim, que na minha vida, nessa jornada que eu decidi trilhar, é sempre cheia de altos e baixos. Então, a pandemia literalmente veio para demonstrar esse baixo da minha jornada, sabe? Eu tinha me planejado bastante de produzir horrores. Uma semana antes da pandemia, viajei com as lideranças daqui e eu já estava com o plano de já fazer uma nova viagem para poder iniciar uma gravação de um projeto, e logo veio a pandemia e tudo fechou e eu fiquei assim, caraca, e agora? Sabe? Ainda buscando acreditar que a pandemia poderia durar apenas 3 meses, sabe? Mas como foi que disse?
as coisas só começaram a desandar. Graças a Deus eu tinha uma forma de me movimentar, que é o brigadeiro, chamando brigadeiro aqui, né? E rolou o carnaval também, que eu pude trabalhar vendendo algumas bebidinhas, também fazendo algumas apresentações, e acabei fazendo um pé de meia, como o baiano fala, né? E aí isso me salvou nos primeiros 3 meses de pandemia. Nos espaços onde você se apresenta, já houve algum tipo de reação diferente do público com relação à questão da sua própria identidade ou sua expressão de gênero? Olha, nas apresentações, se teve, eu nunca senti, sabe? Eu sempre busco me apresentar em lugares que estão abertos mais a esse discurso, que de alguma forma discutem entre si, seja o dono, seja a pessoa que está indo consumir o espaço, sabe? E sempre busquei me apresentar ou vender algum trabalho meu nesses espaços. E aí nunca tive muito problema não, assim, na verdade eu nunca tive que, por exemplo, parar o show para explicar alguma coisa para alguma pessoa que de repente falou alguma coisa ou agiu de uma maneira. Graças a Deus isso nunca rolou. Mas eu acho que a questão fenótipa mesmo, assim, a questão visual que eu trago já causa um espanto assim na pessoa. E de repente, mesmo se ela não souber, ela vai ficar meio que com esse, sabe, esse espanto, assim, tipo, e agora? E eu vejo que nos espaços mais públicos, que realmente não estou apresentando, quando eu passo por esses espaços é que causa de fato esse choque nas pessoas. Que às vezes elas vão fazer um mimimi ali, que também não me importo tanto, sabe? Porque eu acho que são espaços onde a galera não discute tanto sobre o assunto, mas o rolê principal mesmo, assim, da questão visual é essa parada da androgenia, sabe? De uma aparência feminina, uns trejeitos femininos, mas ao mesmo tempo um trejeito masculino, sabe? Uma mistura disso, assim, de uma coisa mais a gênero, sabe? Eu acho que esse impacto que eu causo nas pessoas, assim, na maioria dos lugares que eu vou, né? Como eu já falei, lugares esses que não são lugares que eu costumo me apresentar. E aí eu me vejo num lugar, tipo assim, se eu tô passando por essa pessoa, eu tô passando por, de alguma forma eu tô causando esse impacto na pessoa, é porque de alguma forma essa pessoa realmente precisa receber esse impacto nesse momento. Mas eu não sou também obrigado a explicar a essa pessoa o que eu sou, sabe? Porque a gente sabe que tem muitas informações na internet, então de repente é necessário essa pessoa sozinha se tocar que ela precisa buscar algo para ajudar ela a entender essa situação, que de repente foi me deparar no meio da rua, eu com esse aspecto todo feminino ou não de ser. E ainda dentro desse assunto eu queria saber também, você, né, sendo indígena, sendo artista, um produtor cultural, para você, como que foi esse processo de descobrir a sua sexualidade? Teve algo que aconteceu que te marcou, seja dentro da sua comunidade ou fora da sua comunidade? Dentro da minha comunidade, não, né? Porque eu saí da comunidade bem cedo, assim. Comecei a viajar aos 14 anos, tive que me emancipar para poder conseguir viajar sozinho. E logo aos 17 anos eu tenho a oportunidade de ingressar numa faculdade, né? Isso lá em Brasília. Então foi muito cedo, assim, na época da juventude, assim. Então eu não me entendia ainda, né? Eu não pensava ainda sobre essas questões. Eu sentia que de alguma forma eu era diferente, sabe? E que eu pensava coisas que a grande maioria que estava ali no meu convívio não pensava. Mas eu nunca achei que isso poderia ser algo que remetesse à minha sexualidade, sabe? E aí, aos 17 anos, eu saio da comunidade, né, para ir para Brasília, né, para a capital. E nesse processo, eu comecei a ter contato com mais pessoas. Eu considero Brasília um lugar onde tem a cena bastante diversa mesmo, bem plural,
com relação à sexualidade. Então tem muitas pessoas que são muito entendidas sobre quem elas são, né, e o que elas podem fazer com relação a isso, né, para mudar a sociedade de alguma forma e tornar a sociedade, essa atitude uma ponte que possa de alguma forma incluir elas na sociedade, sabe? Um respeito na sociedade. Então, no meu processo foi meio que assim, sabe? Eu só comecei a me entender um pouco mais e entender mais essa diferença na minha vida a partir do momento que eu tive contato com essas pessoas, sabe? E aí eu comecei a discutir sobre questão de gênero, eu comecei a ter contato com outras pessoas que de experiências e contextos totalmente diferentes do meu, e aí isso meio que abriu um pouco minha mente, assim, sabe? E da comunidade para a cidade grande, pô, pra mim foi uma experiência de muito curto prazo, mas muito forte, assim, foi muita informação, sabe? E aí com essas experiências todas, eu comecei a me abrir um pouco mais a escuta, sabe? A me entender, a tentar me indagar um pouco mais sobre a minha sexualidade. E aí, quase com 19 anos, foi que eu tive minha primeira experiência homossexual, sabe? E, a primeiro momento, eu não tive nenhuma coisa que me chocasse ali, sabe? Porque, de alguma forma, eu estava curtindo, sabe? A experiência do toque, do beijo, sabe? Então, eu sempre via assim, pô, se eu tô curtindo, de alguma forma eu tô sentindo que não tá me fazendo mal, né? Então, eu acho que essa atitude não é uma atitude ruim. Então, foi isso que minha mãe me ensinou, sabe? E nesse período aí, eu já tava longe da minha mãe, ela tava com mais de 3 anos, já tinha saído de casa, já tava me mantendo. Então, foi muito fácil pra mim, porque literalmente eu já me mantinha, então não tinha que dar uma satisfação pra ninguém, sabe? E aí isso pra mim foi muito libertador, porque além de eu estar num círculo social onde as pessoas estão mais abertas à discussão de gênero, sexualidade ou qualquer outra coisa que venha envolver esse assunto social, sabe? E ainda estar podendo me manter me manter por conta própria, isso pra mim foi assim, ó, pronto, velho, é isso que eu quero me entender, eu sou bichei, mano. E aí foi assim que rolou, sabe? Guaja, eu queria agradecer muito sua participação. Já acabou? Ai, acabou. Eu queria te agradecer muito a sua participação aqui no canal Papo de Índio, né? E a turma que tá aqui acompanha o Guaja lá no Instagram, né? j.guaja, então vocês vão lá, tem várias informações sobre ele lá, todo dia tem novidade. Guaja traz muito do que acontece aqui na nossa região lá nos seus stories. Então acompanhe o Guaja e também acompanhe, né, lógico, Papo de Índio no Instagram e no Facebook, Papo de Índio Oficial. Também gostaria de agradecer os nossos parceiro aqui direto é o Instituto Mãe Terra, agradecer o patrocínio aí do projeto Papo de Índio, que é do Itaú, e também da consultoria Mais Diversidade, está sempre com a gente aí. E você que está aqui até agora, se não deu seu joinha, dê seu joinha aí e já se inscreva no canal e compartilhe aí que vem muito mais informação aqui no canal Papo de Índio. Um forte abraço para você e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.